ninguém imaginaria que um dos símbolos mais reconhecidos do planeta, menos visto em estádios, ruas, academias e até em grandes finais olímpicas, menos nasceu de algo tão simples quanto um desenho feito por uma estudante que precisava pagar algumas contas. Hoje, o mundo inteiro reconhece aquela curva elegante, rápida e quase hipnótica. O famoso swoosh da Nike. Um símbolo que parece transmitir movimento, velocidade e vitória. Mas o que pouca gente sabe é que esse logotipo, que hoje vale bilhões, foi criado por apenas $35. Para entender essa história, precisamos voltar algumas décadas no tempo. No início dos anos 1960, o cenário do esporte nos Estados Unidos era bem diferente. Marcas gigantes como Adidas dominavam o mercado e parecia impossível competir com elas. Mas em um pequeno escritório improvisado, um jovem chamado Phil Knight acreditava que havia espaço para algo novo. Phil não era um empresário poderoso, nem tinha uma grande fábrica. Ele era apenas um corredor universitário apaixonado por atletismo. Durante seus estudos, teve uma ideia ousada: importar tênis japoneses de qualidade para competir com os produtos europeus que dominavam o mercado americano. Assim nasceu uma pequena empresa chamada Blue Ribbon Sports. No começo, o negócio era quase artesanal. Phil Knight e seu antigo treinador, Bill Boorman, vendiam os tênis diretamente do porta-malas do carro em competições de atletismo. Eles acreditavam que atletas mereciam calçados melhores, mais leves e mais eficientes. Mas mesmo com dedicação, havia um problema. A Blue Ribbon Sports não tinha identidade própria. Eles apenas revendiam produtos fabricados por outras empresas. E Phil Knight sabia que, para crescer de verdade, precisariam criar algo próprio, um produto, uma marca, um símbolo que representasse movimento, energia e vitória. Foi nesse momento que surgiu uma oportunidade inesperada. Phil precisava de um logotipo para sua nova linha de tênis. Algo simples, mas memorável. Algo que transmitisse velocidade. Sem muito dinheiro para investir em grandes agências de design, ele acabou pedindo ajuda a uma estudante da Universidade de Portland chamada Caroline Davidson. Caroline estudava design gráfico e precisava de dinheiro extra. Phil Knight ofereceu um pequeno pagamento para que ela criasse algumas ideias. Não era um projeto glamouroso, nem parecia algo que mudaria a história do marketing. Ela começou a rabiscar formas em papel, linhas curvas, símbolos que transmitissem movimento. Depois de alguns testes, surgiu um desenho simples, uma curva dinâmica, quase como uma asa em movimento. Era minimalista, rápido, elegante. Aquele desenho representava a ideia de velocidade e ação, menos algo que combinava perfeitamente com o espírito do esporte. Caroline apresentou algumas opções, e entre elas estava aquele símbolo. Phil Knight não ficou imediatamente impressionado. Na verdade, sua reação foi curiosa. Ele disse algo como: "Não tenho certeza se amo, mas acho que pode funcionar." Mesmo sem entusiasmo total, ele escolheu aquele desenho e pagou $35 pelo trabalho. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele simples rabisco se tornaria um dos logotipos mais valiosos da história. Mas a transformação da empresa ainda estava apenas começando. Pouco tempo depois, a Blue Ribbon Sports decidiu deixar de ser apenas uma revendedora e criar sua própria marca. Eles queriam um nome forte, curto e memorável. A inspiração veio da mitologia grega. Nike, a deusa da vitória, era perfeito, curto, poderoso, universal. O nome parecia destinado ao esporte. E assim nasceu oficialmente a marca Nike. Com o novo nome veio também o novo símbolo. Aquele desenho simples de Caroline passou a estampar os primeiros tênis da empresa. No começo, nada parecia extraordinário. A Nike ainda era pequena, lutava para competir com gigantes da indústria esportiva.
mas havia algo diferente. Bill Bowerman, o treinador e cofundador da empresa, era obcecado por melhorar o desempenho dos atletas. Ele testava materiais, experimentava solados e buscava formas de tornar os tênis mais leves e eficientes. Uma das histórias mais famosas diz que ele chegou a usar uma máquina de waffles da própria cozinha para criar um novo tipo de solado para tênis de corrida. Era uma mistura de criatividade, obsessão e coragem. Aos poucos, os atletas começaram a perceber que os tênis eram confortáveis, diferentes, inovadores, e junto com eles vinha aquele símbolo simples, o swoosh. Com o tempo, algo curioso aconteceu. O logotipo começou a representar muito mais do que um produto. Ele passou a simbolizar esforço, superação e vitória. Nas décadas seguintes, a Nike transformou completamente o marketing esportivo. Atletas lendários começaram a usar a marca. Campanhas icônicas surgiram e o swoosh passou a aparecer em todo lugar. Hoje, ele é reconhecido instantaneamente em praticamente qualquer país do mundo. Um simples traço curvo que representa a velocidade. Mas talvez a parte mais surpreendente dessa história tenha vindo muitos anos depois. Phil Knight nunca esqueceu quem havia criado aquele símbolo. Anos após o sucesso global da Nike, ele convidou Caroline Davidson para um encontro especial. Durante a reunião, ela recebeu um presente inesperado. Além de um anel com o logotipo da empresa, Caroline também recebeu ações da Nike. Naquela época, a empresa já valia bilhões. O pequeno desenho, que ela havia feito por $35, havia se transformado em um dos símbolos mais poderosos do planeta. E aquela recompensa tardia foi uma forma de reconhecer a importância daquele momento aparentemente pequeno. Essa história mostra algo fascinante. Grandes impérios nem sempre começam com grandes investimentos. Às vezes, tudo começa com uma ideia simples, um sonho improvável, ou até um desenho feito em um pedaço de papel. Hoje, quando você vê o swoosh estampado em um tênis, uma camiseta ou um estádio lotado, está olhando para muito mais do que um logotipo. Está olhando para a prova de que grandes histórias podem nascer das coisas mais simples. Um corredor vendendo tênis no porta-malas do carro. Um treinador testando ideias na cozinha de casa. E uma estudante de design criando um símbolo por apenas $35. Às vezes, é assim que as maiores marcas do mundo começam. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. Por quê? Por trás de cada grande marca, sempre existe uma história que quase ninguém conhece. E ela geralmente começa muito menor do que imaginamos. Se você gosta de descobrir curiosidades como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios do mundo.